Opa, e aí galerinha, beleza? Bom, hoje eu quero mostrar para você um tipo de herança que nós chamamos de herança influenciada pelo sexo, tá? Herança influenciada pelo sexo também pode ser chamada de herança com expressão influenciada pelo sexo. Vamos entender isso então. Esse tipo de herança, ela vai ser determinada por genes com padrão autossômico de transmissão. Então olha só o que eu estou falando para você. Os genes que determinam esse tipo de herança são genes autossômicos, ok? São genes que podem se encontrar nos cromossomos autossômicos. Então eles são transmitidos de forma igual para homens e mulheres, são transmitidos de forma igual para machos e fêmeas, beleza? A transmissão então é um padrão autossômico. Porém, esse gene vai se expressar de uma forma num sexo e de outra forma no outro sexo. Como assim? O exemplo principal, o exemplo que os livros trazem, que geralmente aparece nas provas, é o exemplo da calvície, tá? A calvície é um tipo de herança com expressão influenciada pelo sexo. Por quê? A calvície, gente, funciona assim, vem cá pra você entender. Existem dois tipos de alelos relacionados à calvície. Existe o alelo AN, eu estou chamando aqui de alelo AN, o alelo normal, o alelo que não determina a queda do cabelo. E o alelo AC, o alelo que vai determinar a queda do cabelo, portanto a calvície, ok? Esse gene, gente, é um gene mutante, é um gene alterado que vai comprometer a constituição, que vai determinar a produção de uma enzima que determina aí a queda do cabelo. Então, o gene AC é um alelo mutante, esse alelo determina a queda do cabelo, porque produz uma enzima que faz esse processo acontecer, ok? Então, é o alelo da calvície. Então, gente, você vai ver o seguinte, esse tipo de herança aqui, ele vai se expressar como sendo dominante em um sexo e como recessivo no outro sexo. Por isso que a gente vai chamar de influenciada, tá? Pelo sexo. Olha só como funciona aqui. Se você reparar esse quadro que eu fiz, ele está mostrando os genótipos possíveis. O que são genótipos? Bom, o indivíduo pode ser AN-AN, o indivíduo pode ser AC-AC, ou ele pode ser AN-AC, né? Heterozigoto aí para os dois tipos de alelos. Então são as possibilidades de genótipos. Agora, a situação vai ficar diferente em homens e mulheres. Olha que interessante isso. Deixa eu passar para o lado de cá. Se você observar AN-AN, gente, é óbvio, né? Esse indivíduo aqui só tem alelos normais. Então, ele vai ser normal. Estou colocando o N para representar normal. Então, tanto homem quanto mulher, se for AN-AN, se for homozigótica para o alelo normal, esse indivíduo vai ser normal, independentemente de ser homem ou mulher. Do mesmo jeito, se for homozigoto para o alelo causador da calvície, né, o alelo AC, né, seja homem, seja mulher, se for AC-AC, homozigoto para o alelo da calvície, esses indivíduos serão calvos, terão calvície, né? Ou seja, homem com calvície, mulher com calvície. Agora, o mais interessante está nessa terceira linha. AN-AC, o indivíduo que é heterozigoto, né? Aqui que a gente descobre quem é dominante e quem é recessivo. E aí você vai ver o seguinte, AN-AC, o heterozigoto, se for homem, vai ser calvo. Então, o homem heterozigoto, aqui para esse alelo da calvície, ele vai ter a calvície, ele vai desenvolver a queda de cabelo, ok? Já a mulher, não. Olha lá que interessante. A mulher, se ela é heterozigótica, se ela tem os dois alelos, ela não desenvolve a calvície. Então, se você parar para pensar sobre isso que eu acabei de te falar aqui, dessa terceira linha, você percebe que o alelo AC, ele está se expressando em heterozigose e determinando o fenótipo do homem. Portanto, ele está se comportando como um alelo o quê? Um alelo dominante, ok? Então eu posso dizer que o alelo AC é o alelo dominante no sexo masculino. Mas se você observar no sexo feminino, gente, na mulher, ela vai ser normal se for heterozigótica. Portanto, o alelo AN é que está se comportando como o alelo dominante. É o alelo AN que está determinando o fenótipo lá da mulher. Percebe isso? Ou seja, gente, o alelo AN é dominante para a mulher e o alelo AC é dominante para o homem. Ou eu posso dizer que o alelo AC, ele é dominante para o homem e ele é recessivo para as mulheres. Está entendendo a ideia? Então é um tipo de herança, gente, que vai se expressar como sendo dominante em um sexo e como sendo recessiva no sexo oposto. Nesse caso da calvície, a calvície ela é dominante para o homem e ela é recessiva para a mulher
Tá entendendo isso? E aí, gente, você tem que tomar muito cuidado com questões que vão envolver cruzamentos, tá? Questões que envolvem cruzamento, para você descobrir probabilidade aqui, probabilidade de ter um filho que desenvolva calvície, probabilidade de ter uma filha que desenvolva calvície. Aí você tem que tomar muito cuidado nessa hora, porque você tem que observar que o alelo vai se comportar como dominante no sexo, como recessivo no sexo. Eu vou te mostrar como é isso no próximo vídeo, beleza? Abraço, até a próxima.